Olá, queridas! Sejam bem-vindas ao nosso encontro de segunda-feira. Hoje eu tenho uma convidada pra lá de especial. Ela já está aqui. Essa mulher arrasa muito. Vão entrando, vou dar uns segundinhos para você ter a chance de colocar, sabe, esse aviãozinho ali para chamar para aquela colega que trabalha com autismo ou aquela mamãe que recebeu um laudo e precisa ouvir algumas palavras de carinho, de acolhimento. E eu vou chamar ela. E deem muito, muito. Oi, Ju, deixa eu dar um beijo para esse pessoal lindo que tá aqui. Minha amiga Fer, você tá aqui, meu amor. Um beijo. Nós nos conhecemos há apenas 20 e poucos anos, né, Fer? Um beijo, minha amiga. Que gostoso. Ju, um beijo. Fono Vivi, um beijo. Su, você tá aqui, sua maravilhosa. Um beijo, mamãe. Eita, que coisa boa. Ai, muito bom. Vou chamar a minha convidada. Tudo bem, Su? Que bom que você conseguiu aqui, lindona. Ai, que coisa boa. Só, né? Só. Deixa eu fixar aqui o comentário. Ai, as pessoas já sabem. Ai, gente, eu adoro esse nome dela, Neuro Fora da Caixa. Quando eu vi essa pessoa aqui no Instagram, meu coração se alegrou. Também tô com saudades, mãezinha. Prontinho. Consegui, yes. Oi, Flá, tudo bem? Elô, que gostoso, um beijo. Vou mandar o convite para essa mulher linda. Tive o convite aí, Dri. Quero muitos coraçõezinhos para a chegada dela, meus amores, porque o bate-papo vai ser gostoso. A última vez que eu dei. Aê! Muito bom! Oi, Que delícia! boa noite. Bem-vinda, linda! Tudo bem, Tudo querida? bem? Prazer estar aqui agora no seu. Ah, Você alegrou o meu e agora eu aqui para você. ficamos 2 horas no ar da outra vez, foi Duas uma horas e a alegria. gente ficou com vontade de ficar mais tempo. Foi pouco, né? Foi Ai, foi bom pouco e assim a demais. repercussão foi muito legal, assim, as pessoas, Foi o linda. feedback foi muito gostoso. Foi linda, foi linda. Eu conheci Natália, que depois virou minha aluna querida, que é sua seguidora do Canadá. E, Isso, nossa, muito gostoso, muito gostoso. Depois fiz uma terapia online com uma outra amiga dela. Muito muito gostoso. bom. Obrigada. É Ai, legal isso, né? Quando a gente pensa junto, o negócio toma uma proporção imensa, assim, quando a gente se une. eu estava falando pro pessoal, quando eu te vi no Instagram da Natália, aí ela colocou hashtag minha amiga neuro fora da caixa. Eu falei, meu Deus, uma neurologista fora da caixa não é possível. Coisa rara, né? E aí comecei a seguir, eu falei, meu Deus do céu, é tudo que eu precisava na vida. Ai, coisa boa. Querida, bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história, da sua experiência e conta um pouquinho de você pra gente. Bom, eu formei em 2012 pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. E aí, de lá, eu já sempre soube que eu queria ser pediatra. E já sabia também que queria ser neuropediatra. E aí, eu fiz a residência médica de pediatria primeiro, no Hospital das Clínicas, em Salvador. E depois eu fiz a residência médica de neuropediatria no Obras Sociais Irmã Dulce. E durante a minha jornada aí, já
na neuropediatria, eu comecei a... sempre me interessei, na verdade, por estilo de vida, por uma medicina mais preventiva. Durante a faculdade, a gente já tinha alguma uma matéria que a gente explorava, assim, a gente ia no campo mesmo, por exemplo, tinha uma matéria que era práticas integrativas de saúde, que a gente ia ter que ir na casa dos pacientes, olhar o saneamento básico que eles comiam. Eu achava aquilo fantástico. Então, eu sempre achei que o caminho da saúde era a prevenção. Por que que a gente tem que esperar adoecer para poder se cuidar? Então, assim, eu já tinha essa mentalidade. E na neuropediatria, chama mais ainda atenção, porque, assim, os diagnósticos, eles são diagnósticos de doenças crônicas. A gente não tem muito o que intervir com a medicina tradicional. Então, eu me senti um pouquinho assim, poxa, a mãe vem aqui, eu vejo aquela carga de sofrimento. E eu não tenho muito a oferecer. Eu encaminho, sempre eu estou encaminhando. Encaminho para fisioterapia, encaminho para terapia ocupacional, para fono. E assim, eu me sentia assim um pouco inútil, não vou mentir. E eu achava que eu precisava tocar de uma forma mais objetiva na vida das pessoas. Eu lembro que teve uma paciente que me marcou muito, 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 que na época que eu estava na residência médica, foi aquele boom que deu no Zika vírus, na Bahia, foi um surto de microcefalia. Lembra, no Nordeste teve muito mais Sim, casos. sim, sim. E assim, eu entrei na residência, a gente estava num surto de Zika vírus, e eu recebi uma mãe que ela era jovem, e quando ela teve a criança com microcefalia, a família expulsou ela de casa, e o marido abandonou ela. E eu ficava prestando atenção na resiliência daquela mãe. Como é que Uau. aquela criança com microcefalia, totalmente dependente, cheia de comorbidades, e eu vi aquele amor, aquele vínculo, aquela coisa tão bonita, e aquela resiliência daquela mãe de ser abandonada pelo marido, de ser abandonada pela filha. Mesmo assim, ela tem uma motivação para viver, para continuar, um sorriso no rosto que era assim inacreditável. Não. E quando a gente vê essas histórias, a gente fala assim, não, eu tenho que fazer mais. E você fica aí naquela inquietação, não é possível. Será que não existe nada por aí que possa acrescentar nessa medicina para a gente melhorar a qualidade de vida dessas crianças? E aí a gente sabe que existe a neuroplasticidade, eu já sabia disso, mas e aí, como é que a gente vai... a gente pode intervir na neuroplasticidade? E aí eu comecei a ficar bem curiosa sobre essas questões. E aí, graças a Deus, eu tive uma iniciativa de fazer um curso com o Dr. Lai Ribeiro de nutriendocrinologia funcional. E aí minha cabeça se expandiu. Eu comecei a É Você sensacional. conhece? Você conhece o Dr. Lai Ribeiro, né? Ele é um cardiologista, nutrólogo, e que, na verdade, medicina é uma só, né? A gente tem que entender o indivíduo como um todo. A gente fragmenta, as especialidades, ela veio meio que para fragmentar muito. Então, você só sabe cuidar da parte da ortopedia, você só sabe cuidar da cabeça, você só sabe cuidar das articulações. Mas só que todas as doenças, só esses sinais de doenças vêm de um conjunto de coisas que tem a ver com o corpo inteiro, né? É isso que eu fiquei indignada com a minha história 12 anos atrás, quando eu operei a tireoide, CA de tireoide. E aí os meus amigos, meu marido, todo mundo, ai não, mas isso aí é normal, tira a tireoide, tá tudo certo. Eu falei, mas meu Deus do céu, mas não é possível que é normal isso. Vai arrancando um pedaço do corpo assim, sem entender a causa. Não é possível. E realmente o quão a medicina tradicional, ela foca realmente apenas no sintoma e na melhora de alguns problemas. E não olha para a causa e na melhora do ser integral, né? Do comportamento do ser lá no seu sistema familiar. Como ele se relaciona com o seu equilíbrio de estresse, com a sua alimentação, com o seu histórico, com o seu passado. Eu falava, gente, mas não é possível. Alguém tem que dar uma resposta para mim, meu Deus, não é possível? Então, Exatamente. duas inquietas, quando se encontram, dá nisso.
E aí a gente vai partir para eu parti para esses estudos, né, de medicina que a gente chama de medicina integrativa. Não é uma especialidade médica no Brasil, mas já é uma especialidade fora do Brasil. E a gente começou a fazer esses cursos. Várias pessoas já trazem esse curso aqui para o Brasil. Tem também, inclusive, uma academia de estudos para crianças especiais, que é o MedMaps, que é o tratamento biomédico para o autismo. Que foi aí que eu comecei a linkar como é que essa medicina integrativa, essa medicina sistêmica podia linkar com o autismo, como é que eu podia, através de estilo de vida, de dieta, de equilíbrio corpo, mente e espírito, eu conseguiria ajudar também as crianças com autismo. E assim, essas respostas foram vindo. E assim, é muito mais, está muito bem documentado, muito bem estabelecido. E só quem não quer saber é porque não vai correr atrás dos estudos, né? Mas existem muitos estudos evidenciando isso, que a gente precisa estar equilibrado, tanto a parte física, né? Então a gente tem que ajustar tudo, tem que ajustar. Para a gente olhar uma criança com atraso de fala, a gente tem que entender toda a dinâmica disso. Contexto, todo o contexto. Se a mãe fala com a criança, se a mãe não fala, se a mãe está separada do marido, se não tá. Gente, tudo isso interfere absurdamente. Gente, mas que legal esse instituto. Peraí que eu tenho calma aí, que desviou agora o assunto, que eu amei esse instituto. Eu conheço o Instituto Family Hope Center, na Pensilvânia, que eles trabalham exatamente com isso, Adri. As famílias passam por um treinamento com nutricionista, com terapeuta ocupacional, com fono. Os pais Que aprendem as lindo! melhores dinâmicas para lidarem com os filhos. Os pais são coterapeutas das crianças. Quando eu conheci o Family Hope Center, eu falei, meu Deus, é tudo que eu trabalho, mas gente, que fantástico, isso existe, então eu não tô louca. É, não. Mas conta pra gente desse instituto em específico do autismo, Dri, por favor. O MedMaps, na verdade, o MedMaps ele trata ele tem um perfil assim de médicos tradicionais. Porém, médicos tradicionais que entendem que o autismo, existem vários impactos para poder a gente hoje ter o diagnóstico de autismo. Então, mesmo médicos tradicionais, eles estudam muito epigenética e entendem que todos os fatores de toxicidade ambiental que a gente vive hoje, estresse, né, toxicidade ambiental, quando eu falo a poluição do ar, a poluição da água, os agrotóxicos dos alimentos, os próprios alimentos, que são os alimentos industrializados e cada vez mais processados, os metais pesados que a gente encontra em objetos que a gente usa diariamente, nas panelas de alumínio, nas maquiagens, os plásticos que a gente consome, que tem o bisfenol A, que é outro produto neurotóxico. Então, a gente está exposto a essa carga tóxica. E já foram evidenciadas que a criança com autismo, ela tem deficiência no processo de detoxificação. Então, por que uma criança, a mesma criança que é exposta no mesmo ambiente, adoece e uma outra não? Além de ter vários fatores que estão envolvidos também, não só de físicos, mas em relação à questão física, essas crianças têm uma dificuldade de detoxificar, então elas acumulam isso a nível de sistema nervoso central e isso gera problema, isso gera neuroinflamação, neurodegeneração. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente, além de terapias, que é o estímulo que vai entrar aí nesse cérebro, né, para poder estimular a neuroplasticidade, eu preciso que eu tenha um cérebro que esteja limpo, que esteja sem essas toxinas, que não esteja inflamado com toda essa carga tóxica e que tenha nutrientes suficientes para poder construir esse prédio. Pensa assim, que a gente tem um prédio que precisa de material de construção para construir. Então, se eu não tenho um determinado mineral, uma determinada vitamina, que é importante para a construção desse cérebro, eu não vou conseguir. Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar nas carências nutricionais da criança, a gente tem que pensar na toxicidade que ela está exposta. E outra coisa que a gente que une muito a gente é essa ideia de que não adianta a gente fazer tudo isso e uma criança ela está inserida no Se a meio família não muda. doente. Exatamente. Pois é.
E assim, E o que a gente cansa, desculpa te cortar, o que a gente cansa de ver no consultório, e aí as minhas amigas podem colocar aqui se é verdade ou não que eu estou falando, as crianças extremamente agitadas, e nós temos um cronograma, estratégias a serem cumpridas naquela sessão, e a criança extremamente agitada aí pergunta para a mãe: o que ele comeu hoje? Ah, ele não queria nada, doutora Beatriz. Aí eu dei um docinho, eu dei um chocolate, para ele não vir sem nada assim para terapia. E eu falo, gente, então essa parte nutricional, por exemplo, né? As pessoas não estão conectadas o quão isso é prejudicial para qualquer ser humano, em especial para criança, que eles já são super seletivos alimentares, e aí cada vez menos eles querem comer, e aí a mãe vai e dá doce, leite condensado, nuggets, um monte de alimento super processado, porque aí é o que elas falam, ah, pelo menos ele está comendo. E aí é o que eu exatamente falo, assim. você tá querendo livrar a sua consciência de que ele, comendo qualquer coisa, ele está se alimentando, mas eu não consigo trabalhar com ele se ele não estiver atento a mim. Gente, uma criança Exatamente. super agitada e confusa, e a gente tem. E aí não tem estratégia terapêutica que vá fazer com que a criança consiga se concentrar, né, Adri? Exatamente. E na minha experiência, é exatamente isso que acontece. Quando a gente consegue intervir, mudar o padrão alimentar dessa criança, trazer essa criança para uma alimentação mais saudável, acaba, é uma consequência ela ser mais focada, ela menos irritada, porque esses alimentos, eles são excitatórios. Os aditivos químicos dos industrializados, eles são excitatórios, eles estimulam a produção de neurotransmissores excitatórios. Então a criança começa a ficar agitada. E outro fator é que esses alimentos causam vício. Então, eles também podem ficar agitados por síndrome de abstinência, ou seja, o momento que fica sem o doce, o momento que fica sem aquele alimento, começam a ficar. Ah, doutora, mas eu dou o Ah, leitinho dele, o Nescauzinho, ele fica tranquilinho. É bem assim que a gente ouve. é isso mesmo. Aí não, mas é o leitinho dele, faz bem, porque aí ele fica quietinho, não, ele tá se recuperando de uma síndrome de abstinência. Bem assim. Menina, fala mais dessa coisa do leite, pelo amor de Deus, porque tem a crença do leite que o leitinho antes de dormir é maravilhoso. Sabe o que eu faço para essas mães? Eu pego aquela Hum, palestra do Lair. O Lair foi meu professor em 1996, quando ele trouxe a PNL para o Brasil. olha que Pensa. legal. E aí, eu pego a palestra do Lair Ribeiro, que chama O Mito do Leite, e dou para as mães, sabe? Porque ali ele Olha, boa esculacha. ideia. Mas eu quero, eu quero que você fale para nós dessa coisa da crença que o leitinho antes de dormir faz bem para a criança. Pois Conversa é. com a gente aqui, pelo amor de Deus. O único leitinho antes de dormir que faz bem para a criança é o leite materno. Então, o melhor leite do mundo é aquele leite que é da sua espécie. Então, por exemplo, para o bezerro, o melhor leite para o bezerro é a da vaca. Mas para o humano, o melhor leite para a gente é o leite humano. Mas só que a gente tem uma cultura de que a gente desmama do leite materno e a gente precisa continuar o leite dos outros espécies que não tem nada, né? Do outro animal. Porque precisa continuar esse leite. E aí vem vários impactos em cima disso. Primeiro que a composição do leite materno é bem diferente do leite de vaca. E existe uma proteína do leite de vaca chamada caseína, que ela é bastante inflamatória. O nosso corpo não reconhece aquilo. E quando o nosso corpo não reconhece um determinado alimento, ele começa a produzir anticorpos para destruir aquilo. E nessa brincadeira de produzir anticorpos, ele acaba lesionando células do próprio corpo. Então já tem estudos que estudaram o cérebro de crianças com autismo e que viram que o leite de vaca induz anticorpos que destroem células cerebrais, principalmente os receptores de metilfolato, que é uma vitamina, né, do complexo B. Então é uma coisa assim muito bem estudada, sabe? Então é muito óbvio, a gente fala e é muito difícil da gente mudar esse conceito da sociedade, porque assim como existe o vício, Bia, as crianças ficam viciadas e quando a mãe dá, ela percebe como a criança Relaxa. acalma, Relaxa. relaxa, fica Relaxa. feliz. Mas, claro, a gente está estimulando regiões ali do cérebro de prazer, que é as regiões dos opioides.
né? Como se fosse uma morfina. E é aí que eu vou entrar, assim, que eu não sou muito... Eu tenho essa cara de boazinha, mas eu não sou muito, não. Porque aí eu falo assim... Porque aí o que eu ouço das mães? Ah, já é autista. Vai querer ainda Ainda passar a vai dieta? tirar o leite. É mesmo, falam bem Eu assim. Hoje falo, eu não, ele recebi. não é autista. Ele é a sua criança. Olha, além desse sintoma, pelo amor de Deus, que isso é uma coisa que é o que eu bato na tecla, é isso que me deixa assim chateada, porque rotulou, aí agora pode tudo, né? Pode o leite, pode o fandangos de manhã, pode o chocolate qualquer hora, porque, ai, mas coitado, já tem. Olha, essa semana eu coloquei no IGTV, eu não sei se você viu, Adri, o, gente, o recado da Estelinha. Ela tem síndrome de Down e tem doença celíaca. O recado que ela deu é porque ela não consegue comer farinha, porque ela não pode comer farinha. E o quão ela vive bem sem farinha. E o quão ela fica brava quando as pessoas oferecem coxinha para ela. E ela fala, eu não posso, eu faço rocambole e eu não posso comer Nossa, e essa com farinha. síndrome de Down, tá vendo? Olha a consciência que a mãe implementou nela. Família maravilhosa, É, maravilhosa. Foi difícil? Gente, não é fácil, mas o quão a família muda a sua percepção da realidade, que aquilo se torna fácil. Aquilo exato. se torna leve. E farinha? Você tem farinha em tudo, né? Pelo amor de Deus. Vai numa festa, ela tem 15 anos. Tudo, Vai numa festa de tudo. aniversário, tudo tem farinha. E o como ela é, sabe, pensa numa adolescente empoderada. Eu não posso comer farinha. Você não sabe que eu não posso. Farinha faz mal, você devia parar de comer farinha também. Gente, ela sabe, ela tem consciência, ela é uma criança maravilhosa. E é o que eu falo. Olha, além do estigma, olha além do diagnóstico. Se fala, coitadinho, já tem autismo, aí vai cortar o leite ainda? Aí eu fico brava. Mas sabe o que que é, Bia? O que que eu vejo? O problema não é cortar o leite do filho. O problema é que ela vai ter que cortar o leite dela, da família, vai mudar a dinâmica da família, porque pela Sim, criança a gente impõe qualquer coisa sim. na criança. Enquanto é criança, a gente tem o poder sobre eles, né? Porque eu falo assim, olha, enquanto ele é criança, você tem o poder de decisão sobre ele. Então ele não tem capacidade cognitiva ainda para decidir sobre ele. Então é Pois é, vocês que estão. pois é. E se não Então mandar a gente agora, vai ter decide. que Então dar eles cedo não na têm. Ah, fase porque ele não vai adolescente que fica querer, pior. doutora. Hã? O quê? Oi? Como assim? É Não isso. tem É isso. muito, é muito sério. Então, Não. assim, é muito difícil. Aí hoje eu tive, inclusive, uma paciente que ela, né, ainda não passou por consulta, não, mas a gente conversando, ela ainda é muito ansiosa por causa do diagnóstico, porque ela ficou a vida inteira achando que era TDAH e recentemente ela recebeu um diagnóstico de TEA. Então, assim, isso também, assim, a gente tem um estigma muito grande sobre o autismo, né? As pessoas querem ter tudo, menos autismo. Sofrem a vida. O que eu quero passar é o seguinte. A mãe que tem uma criança com algum diagnóstico, ela sofre, né? Ela sabe que a criança não tá bem, ela sabe que a criança tem algum atraso. Então o sofrimento já é esse. Mas aí quando ela recebe o nome do diagnóstico, o Pronto. sofrimento parece que dobra. Tipo assim, não adianta, tipo, qual é a diferença do nome? O problema você enfrentou por tantos anos. Pois é. Então a gente tem que pensar agora não é se ele tem autismo, se é TDAH, a gente tem que tratar ele. Vamos melhorar a Criança. vida dele. A sua criança que está precisando de ajuda, que há tantos anos você sabe disso, que não está bem, que está atrasada, ela precisa de ajuda. Então vamos ajudar ela. Ah, doutora, mas eu não quero fazer dieta sem glúten, não. Não vai dar certo, não. Porque os avós que cuidam dele não quer não vai tirar o glúten dele. Isso não vai, tipo assim, já bloqueou. Isso Já não. bloqueia. Já Já bloqueou. bloqueia. Não, tirar glúten não vai dar certo. Então, sabe? Então, assim, a gente precisa trabalhar o tempo todo com a família, o tempo todo com a consciência, despertando a consciência dessa mãe, trazendo ela para a Isso, realidade. isso. E se não fizer enquanto é criança, vai ter que fazer em algum momento, porque senão vira uma bola de neve. E aí, quando é adolescente, que criança cresce, né? As pessoas esquecem que criança cresce. Aí a criança cresce e aí fica mais difícil de controlar. Mesma coisa a questão do tablet e do celular, né, Adri? Eu lembro que um dos primeiros posts que eu vi seu, eu acho que foi um stories, eu não lembro.
que você falava assim, que uma mãe levou a criança desesperada no seu consultório, que o menino não dormia. E aí você fez uma pesquisa, por isso que ela é fora da caixa, meu povo. Porque essa mulher, ela pesquisa a história, o contexto. É isso que eu ensino minhas alunas. Olha a história, ouça a história, aprenda a ouvir a história. E aí a mãe falou que a criança ficava no celular até meia-noite. E aí você deu uma mini aula de desequilíbrio da pineal quando a criança fica usando o tablet até Telas. altas horas da noite. E eu Que é achei tão outra lindo. coisa. Eu achei tão lindo. Eu falei, meu Deus, essa pessoa existe? Porque normalmente os colegas Vai passar acabam uma medicação repudiando. para dormir, né? Remedia, remedia. Ai, não, então É, tudo bem. Então, vamos começar, vamos tentar uma sertralina. Vamos tentar. Meu Deus, quando eu vi aquele seu post, então fala mais pra gente aqui, pelo amor da deusa. é. E aí, só falando assim, que a gente, concluindo isso, que tem também a ver com a questão da tela, é assim, ó. O que eu percebo que hoje realmente é difícil você assumir a maternidade para si, assim. Assumir aquilo. Os pais assumir a maternidade, de verdade. Então, assim, é muito mais fácil entregar para a escola, entregar para os avós. É, Eu preciso trabalhar no teu tempo. Então, assim, acaba assim, entregando um pouco. E isso gera um sentimento de culpa na mãe, que ela precisa fazer alguma coisa que ela tá vendo que tá errado, mas ao mesmo tempo ela ainda tem as mães têm uma dificuldade. Algumas mães, viu, gente? Eu não tô julgando vocês, não. Eu tô falando que o que eu vejo na a maioria. prática, a maioria. E aqui a gente tá aqui falando para ajudar vocês para despertar a consciência mesmo. Então, assim, muitas mães, né? Porque a gente também foi acostumado uma sociedade que é imediatista, que medicaliza os problemas. Então, a gente cresceu isso. Então, hoje em dia, a gente está tendo a capacidade, o acesso a várias informações que a vida não é só isso e a gente está vendo que a gente está adoecendo. A gente está no mundo que está adoecendo. Então, quando chega uma criança autista ou com qualquer outro transtorno de desenvolvimento, a gente precisa entender a expectativa da mãe, o comportamento da família, mãe e pai, né? Que tá ali. Então, assim, uma das coisas que é não assumir a maternidade é você não conseguir dar limites. Porque dar limite que parece que você é firme, muitas vezes a mãe prefere não fazer esse papel, né? E aí vamos deixar no tablet, não vai ter hora para nada. E aí vai ser uma criança que não tem limite, uma criança que vai começar a ser rebelde, a desrespeitar os pais, não respeitar a hierarquia. E isso é só uma bola de neve, né? Então, assim, e a questão da tela, a tela é um problema seríssimo, é um problema seríssimo. Hoje, a maioria das crianças que chegam no meu consultório passam mais de 3 horas de telas por dia. E o mais preocupante, crianças menos de 2 anos estão com acesso a telas. Ai, doutora, ela só come quando ela vai assistir a galinha pintadinha, quando vai na tela. E, gente, é muito sério isso, é muito É sério. muito grave. E eu não consigo entender que é só falta de informação, não, mais, Bia, porque tem tanta. É tão já divulgado isso das telas, né? Mas a sorte que, gente, tela é o seguinte: existe lesão neuronal por conta da exposição excessiva de telas. Em crianças menores que 2 anos, foi relacionado inclusive com sinais de autismo. Por exemplo, crianças que são expostas a telas antes dos 2 anos, com 2 anos ela tem sinais de autismo. Imagina. Que não é autismo, são sinais. Se você tirar essa tela, a criança melhora. A sorte é que é reversível a depender do tempo, né? E da carga de tela que ela passou a vida dela. Sim. Eu nunca vou me esquecer de uma criança que nasceu, tem síndrome de Down, que veio para mim com 4 anos não verbal. 4 anos não verbal. E aí eu propus esse meu trabalho para a mãe de mudar de postura, né? Procurar uma nutricionista, mudar, interagir, trocar. 4 anos, né? Síndrome de Down, eles não têm tanta dificuldade de comunicação. Se eles tiverem o estímulo adequado e a família aderir às sessões, as coisas não são tão difíceis. Bom, ela ficou comigo 3 meses. Voltou comigo, o menino tinha 8. Com comportamento de autista. Com comportamento de autista. Ficava na... Ai, porque a TO
tem um aplicativo que ia estimular ele várias áreas. Nossa, Aí a TO deixou, a Fono da época também deixou. Então, aí transferiu a responsabilidade das atividades, da interação para a tela. Não melhorou, né? Voltou para mim depois de 4 anos com características de autista. E aí autismo. eu encaminhei para neuropsicóloga, realmente veio. E com nistagmo. Então é assim. Eu dei uma entrevista para a Rede Globo uma vez, né? Sou chique também, meu povo. Também já dei entrevista para a Rede Globo e meti a boca Nossa, isso aí, e divulga esse falei, negócio. e falei o seguinte: as pessoas falam das crianças com diagnóstico de autismo e como que anda a nossa sociedade. Todo mundo imerso no seu mundo, sabe? Sem contato com nada, sem sentir. Porque é uma sociedade que não gosta de sentir nada, né? Já remedia, ai, não pode brigar, qualquer coisa é discussão, qualquer coisa é politicamente incorreto. Então, as pessoas, elas estão com um comportamento tão sério, tão imersas no seu próprio umbigo, né? E olhando na tela na vida dos outros, e aí o reflexo, o efeito nas crianças sem interação, sem essa troca, sem essa hierarquia que é tão importante na vida das crianças. Sem esse exemplo de que pais trabalham, sim, todo mundo tem as suas funções. Né? Eu vejo aqui um se vira nos 30, eu sou mãe de 3, mas o qual eu consigo estabelecer essa hierarquia, o equilíbrio Isso. de eu dou o exemplo e vocês, gostando ou não, vocês têm Tem que que fazer. aderir à minha ordem. É Exatamente. difícil, Isso que educar falta, é viu? É muito difícil, difícil. é difícil, Assumir mas essa hierarquia aí, hoje é uma coisa que a gente não consegue, a gente vê que é difícil, né? e por quê? Tem uma pessoa que eu adoro, eu gosto muito dele, ele se chama Rossandro. Ele, ele é psicólogo, ele trabalha com constelação sistêmica. E ele fala que é a geração moral e cívica. Ele fala de um jeito tão engraçado. A geração moral e cívica é a minha geração, onde nós cantávamos o hino nacional na escola toda quinta-feira, uma vez por semana, né? E o que que ele Uhum. fala dessa nossa geração? Que nós crescemos com pais muito severos. Pais severos. O meu pai, por exemplo, Autoritários. ele nem falava comigo. Meu pai rosnava, ele fazia um barulho Olhava. com a garganta. Eu já sabia o que que ele queria. Então, ele rosnava, né? E já tinha um respeito ali. Então, o que que acontece? Essas pessoas da minha geração tiveram filhos e começaram a julgar os seus próprios pais. Ah, os meus pais foram uns bruxos comigo. Eu não vou fazer isso com os meus filhos, não. Eu vou ser amiguinho dos meus filhos. Ah, eu vou ser permissivo. O meu pai, você não sabe, meu pai batia em mim. Eu não vou fazer isso com os meus filhos. E aí cresce uma geração de pais que tentam ser amigos dos filhos, que não tem hierarquia, e aí isso vira uma confusão, uma bola de neve. E não é fácil não, meu povo, assumir esse lugar, né, de hierarquia, mas é mais fácil começar agora, né, desde pequeno, ou restabelecer, tentar restaurar, mesmo se o seu filho é adolescente, do que deixar isso para, né, ad eterno. É muito complicado isso, né, Dri? Com certeza, essa inversão de papel, na verdade, que a gente está vivendo, né? Que filhos querendo, filhos ditando para os pais o que eles têm que fazer. Os pais muitas vezes muito mais ansiosos e perdidos. E isso tudo gera um conflito ali para a criança. Então, assim, a mãe de autismo, que ainda não está muito estruturada ainda na sua rede de apoio, ela chega altamente estressada, ansiosa, até a gente percebe na respiração da mãe. Que Sim, ela sim. chega, que ela fala, que ela não ouve, que ela já desembucha, a gente tá falando uma coisa, ela já tá falando outra. Então a gente percebe que a ansiedade tá ali dela. E como é que a criança vai ficar parada, minha gente? Não Como é vai, que a não criança vai relaxar também? Entendeu? né? Toda a estereotipia, aí acha que é por causa do autismo. Por isso que eu falo, olhar além do sintoma, meu povo. Aí acha que, ai não, o autista tem estereotipia. Mas, gente, se é uma mãe ansiosa,
né? Que não consegue se organizar, organizar as ideias. É claro que esse comportamento reflete na criança, né, Dri? Com certeza, com certeza. Então, assim, acho que além da gente pensar que a gente precisa impactar na criança do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de eliminar essa carga tóxica que eu falo tanto aí nas minhas redes sociais, é importante a gente trazer esse lado de que como é essa dinâmica familiar, quem é que cuida da criança? Como é que é a rotina da casa? A criança tem hora para dormir? Qual é a quantidade de horas de sono que essa criança dorme? Essa criança dorme com os pais? Outro problema, hein? A criança que dorme com o pai, na cama do pai, é um problema seríssimo. Do ponto de vista de saúde, que é um risco de asfixia, né, para a criança, se o pai dormir e passar por cima da criança, não é recomendado. Não é E lenda, também, e também, gente, o processo de maturidade psicológica mesmo, que tem que ser desenvolvida, a independência e a autonomia que a criança precisa ser conquistada. Então, são detalhes da nossa rotina que você vai falhando em um, e isso vai falhando em outro, e está tudo interconectado. Então, se a criança fica 5, 6 anos, continua. Quando é que essa criança vai para a cama dela? Quando? Já vi adultos dormindo com a mãe, você acredita? Eu já vi adultos que não conseguiam dormir fora, na minha residência lá de psiquiatria. Não conseguia dormir sem a mãe. Um homem grande já, tipo, 20 e tantos anos, um jovem. Então, assim, a gente precisa entender esses detalhes. Então, tem que ter limite para a hora de sono, tem que ter limite para as telas. E a gente precisa entender que tela tem vários malefícios. Um deles é uma lesão direta na retina e provoca problemas a nível ocular mesmo, de ressecamento, de problema, pode gerar cegueira, né? Diminuição da acuidade visual. E existe a questão de inibir a produção da melatonina por conta da luz azul, que a melatonina é o hormônio importante para o sono profundo, para o sono reparador. É ela que dá o sono e as crianças estão perdendo essa produção de melatonina. E aí as crianças não estão dormindo, estão tendo sono superficial, acorda toda hora à noite, não aprofunda o sono, porque está na tela até de noite, não consegue, vai dormir tantas horas da manhã. E aí, no outro dia, o que acontece? Está uma criança sem foco, cansada, ela está até acordada, porque às vezes criança não faz sonolência que nem a gente adulto. Criança faz o contrário, a criança fica mais agitada quando ela não dorme bem. Elas ficam irritadas e ninguém sabe o que é mais, porque não teve as horas de sono apropriadas. E aí, inibe esse sono reparador, dificulta a memória, consolidação de aprendizados novos no outro dia. Aí temos uma criança que está com dificuldade de aprendizado, falta de interação social, e quando a gente olha aí na história dessa criança, são fatores assim simples de modificação do estilo de vida, de melhorar o sono, de tirar as telas e de se nutrir melhor. Então, assim, por isso que não existe uma neuropediatra que hoje não pergunte sobre o sono, sobre a quantidade de telas por dia e sobre o cardápio alimentar. Então, assim, são 3 coisas que tem na minha anamnese, e eu como neuropediatra, mas assim, como pediatra, como médica, entende? Não adianta só ser o neuropediatra, tá agitado, toma risperidona, tá sem sono, toma diazepam, toma sei lá o que eu nem sei mais que se usa aí, porque eu não uso nada disso. Então, Nem assim, usa, né? nem uso mais. Então, não adianta a gente fazer tudo isso se a gente não vai na base. Porque é como se fosse uma maquiagem. Vamos tapar uma peneira aí, mas aí aquele remédio vai gerar outro efeito colateral, que você vai tapar o sol com a peneira com outro remédio, e aí é polifarmácia, e o problema não resolve. E assim, a gente tem que pensar que o indivíduo é uma criança, está em fase de desenvolvimento, e qualquer medicação vai ter vários impactos na vida dessa criança. Então, quanto menos a gente puder medicalizar uma criança, gente, melhor. Melhor. E olha só, o que eu quero é frisar e deixar claro que o poder está nas mãos dos familiares, e isso é incrível, isso é tão lindo. Tem uma mamãe que eu atendo que ela até ficou de agendar uma teleconsulta contigo. A Ana, eu não sei se ela está aqui, mas olha, pensa num sonho realizado em forma de organização de família. A Biazinha, a filhinha, chama Bia também. Ela tem disfagia. Gente, eu vi
O que ela faz na casa dela, eu vi no congresso de lançamento do Tiki Easy lá em 2000 bolinhas, assim, 1900 bolinhas, eu nem lembro, faz anos isso. E aí, o que Uhum. que é? É dar um trabalho lascado? Dá, mas essa mãe faz. Ela separa, a menina tem disfagia e se alimenta de consistência purê. O que que essa mãe faz? É o sonho de toda fonoaudióloga. Ela separa o arroz, separa o legume, separa a proteína. Gente, bem bonitinho no prato, fica super colorido. Coloca o tal do espessante do jeito certo, lá na textura purê, e oferece para a menina. Pensa se a menina tem recusa alimentar. Não tem. Gente, não tem. Porque Também com tanto não amor dá que ela trabalho. fez, né? Tanta dedicação. E outra, é tudo separado. Não fica aquela papa amarela que aí as mães falam: ai, mas o meu filho tá com recusa, não quer comer. Claro, enjoou. Fica tudo o mesmo sabor. Enjoou. Aí a orientação é: separa tudo bem bonitinho. O arroz, da proteína, do legume. Ai, mas pelo amor de Deus, você quer que eu bata 3 vezes? Gente, Hum. é a solução. É a solução. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é a solução. Uhum. E o que, né? E isso que é de bonito, né? Nesse trabalho integrativo, fora da caixa, que não é olhar o sintoma, é olhar, nossa, mas tá com restrição alimentar, tá com recusa alimentar, mas deixa eu ver, como é que é o horário da refeição? Como que tá sendo essa dinâmica? Quem é que... Ela come aonde? Ela come sozinha? Ela sente o cheiro da comida enquanto você está preparando? Isso tudo interfere Isso tanto, né, influencia, Adri, com no, certeza. né, no bem-estar da criança, no momento da refeição, né? Super influencia. E assim, a mãe não, qualquer indivíduo, quando ele é convidado à mudança, sempre é um desafio, né? E sempre é difícil, a gente coloca mil barreiras. Ah, mas não vai dar certo fazer isso. Porque eu trabalho aqui. É porque eu não vou. A gente sempre faz isso, é natural do ser humano. Mudanças é algo, né? Enfrentar algo novo para o cérebro é muito difícil à primeira vista. Mas se a gente criar os bloqueios, a gente nunca vai mudar. Então a gente tem que ter essa percepção de que toda mudança é um desafio, mas que sim, eu posso tentar, eu posso tentar. Porque se a gente fala assim, ai meu Deus, eu não consigo, eu não vou, não vai dar certo esse negócio de sem glúten, doutor, porque ele mora com a avó vai dar, entendeu? Meu Deus do céu, tem solução, então traz a avó para consulta. Sabe, tudo é Isso, fácil. eu faço isso. Cara, tem muita solução para tudo. Ah, mas doutor, ele vai para a escola, não sei o quê. Os coleguinhas levam o lanchinho dele. Sabe? Às vezes é tão simples a gente dar solução, mas a gente sempre acaba olhando para as dificuldades. A gente tende a olhar para as dificuldades, né? Eu Então, se acabo, a gente olhar para a é, dificuldade, a gente não treina, a gente não medita, a gente não cuida do nosso bem-estar. nada, Se a gente olhar para a dificuldade, a gente não faz nem nada, a gente levanta. não lê livro, a gente não vive, a gente não evolui, né? Eu tenho um combinado assim com os meus pacientes, que é assim, primeira coisa, a gente tem que reconhecer o problema. Reconhecer o problema. O que que eu tenho? Reconhece o problema. Segundo, não reclama. E terceiro, vamos agir. Mas tem que parar de reclamar. Porque a reclamação, né? Você repete, você clama no reclamar. Clamar de novo algo que já é pesado na sua vida, como um laudo, como um diagnóstico, ninguém gosta. Mas se você reclama, se você repete, isso se torna uma verdade, o seu cérebro está tão acostumado com aquilo e você não vê saída. Então, Uhum. reconheça aquilo. Poxa, eu passei, né, por uma situação dificílima na minha vida, pesadíssimo. Nossa, eu achava que eu não ia ser mãe de novo. Meu Deus, no auge, não tinha nem 30 anos. Foi difícil. Mas eu só evoluí quando eu aceitei e parei de reclamar. Sabe? Aí a gente consegue dar um salto na nossa vida e fazer com que a gente aprenda com aquilo. Porque realmente viver é um eterno aprendizado. E a gente pode criar novas redes, novas conexões lá dentro do cérebro e se reinventar.
né? Eu vejo nessa quarentena, meu Deus do céu, eu tomo a Mestre Cuca de primeira. Quer dizer, não É? tanto, né? A Mas mestre algumas porque é do coisas eu bem, acabo né? fazendo. Sim, do bem. Mas são coisas, são habilidades que a gente vai adquirindo, né? Com a prática, com repetição. E isso é Com lindo. repetição. É incrível. Exatamente. Não, a gente Repetição. sempre tá, o ser humano, ele é capaz de aprender algo novo. A gente tem essa capacidade de sempre estar aprendendo algo novo. Então, assim, eu não Sim. sabia cozinhar, porque assim, minha mãe sempre fez comidinha pra mim. E aí eu não sabia cozinhar, mas como é que eu ia aprender se eu nunca tentei? Mas eu ia falar, aí eu fui morar em São Paulo, comecei a precisar me virar. Eu ia dizer assim, eu não sei cozinhar, não. Eu poderia me taxar assim, não sei cozinhar. Mas não, eu fui lá, tentei, um dia deu certo, outro dia não deu. Não é o dom que eu tenho, mas mas a gente aprende, entendeu? Mas Se a dá um gente quer, jeito. não existe nada no mundo que a gente não possa aprender, é só querer e repetir, 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 ensinar aquele cérebro, aquele caminho ali, até o cérebro fazer sozinho aquele caminho. Gente, é exatamente isso. Repete. Aí amanhã tá cansada, mas faz. Aí tá cansada de novo, mas depois de amanhã, mas vai e faz. Aquilo, quando vê, gente, se tornou uma habilidade. Uma Exatamente. habilidade. E é fantástico. Tem algumas perguntinhas aqui, meu amor. Antes que o Instagram nos derrube, tem umas perguntinhas, podem ir escrevendo. A Cleisa Ai, escreveu. A babá do meu filho só assistia com ele. É, isso é uma coisa séria. Só assistia TV antes dos 2 anos. Veio sintomas de autismo. Hoje ele, com 2 anos e 9 meses, tem diagnóstico de autismo. Quase morro, mas estou na luta. Um beijo para você, Cleisa. Obrigada pelo seu comentário. Realmente, né, mudando esse hábito, né, começar a interagir, trocar e eliminando telas, né, Dri? eliminar telas, total, viu, gente? E assim, quando é criança com autismo, e quanto menos telas, melhor. A gente não compara com a criança normal, não. A gente tenta eliminar mesmo. Mas claro que é um desmame. A gente vai tirando aos pouquinhos, vai dando outras atividades para ele ter interesse, vai colocando outras atividades. Sim, Quando vê, a gente já está sem a tela. E assim, para as tá mamães que mudando ainda os não hábitos. tiveram filho, para as mamães que ainda não tiveram filho, a sacada é agora. Tipo, olha, nem ensina teu filho a ver televisão, olha tablet. Então, se as mães de hoje já tiverem essa consciência, já não precisa mais disso. A gente pode tentar mudar a Sim, sim, geração, né? sim, sim. Um A beijo Aninha para tá Nanda, falando a aqui. fisioterapeuta que trabalha comigo lá em São Paulo. Ai, ai, que Fábio delícia. Aquino também está por aqui. Tati, colega minha da residência. Paciente, Ai, todo mundo aqui prestigiando a ai, gente. que delícia, que delícia. A Aninha tá falando, ela teve uma sacada. Um beijo, Ana. Meus avós me criaram nos 8 primeiros anos de vida e hoje entendo que muitas coisas que acontecem comigo são por desequilíbrios sistêmicos. Exatamente, sacou. Ainda mais de 0 a 7. Não que usar. Não, e todo mundo, é o que eu falo, né? É tudo por amor. E é Erra tudo por por amor. amor. Erra por É tudo amor. por amor. Por amor, não é por falta de amor. Às vezes é falta de informação, falta de consciência, mas é por amor. Vai mudar um hábito? Por amor. Por amor. Ai, mas tadinho. Ai, mas não sei o que. Sabe? Olha para a criança, né? Esquece o rótulo. O rótulo, ele faz parte, mas ele não é a pessoa, não faz dele a pessoa. E muitos pecam, e o que eu percebo é que muitos desequilíbrios realmente de relacionamento entre pais e filhos, entre cônjuges, é por amor. E o que a gente chama na constelação, aí a gente conversa uma outra vez, que é o amor cego, que faz com que realmente a gente se enrosque na vida e não consiga ter uma vida consciente, leve e realizadora, né? É difícil. E A como D é esse amor Dias, um beijo, cego? AD, tudo bem? Quero saber, agora eu fiquei curiosa. Eu vou falar então. Se tiverem perguntinhas, mandem aqui pra gente. Amor cego. É aquele Hum, amor que faz tudo pelo outro. Eu vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil numa historinha, né? Eu vou contar a minha história. A mamãe tá aqui, ela comprova. Eu
cresci vendo a mamãe cuidar da gente, trabalhar em casa. E o trabalho de casa é um trabalho pesado, né? A Exato. gente limpa uma coisa, já tem outra para limpar, e tem roupa, comida, tem um monte de coisa para fazer. E eu cresci com aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, tudo que eu não quero para minha vida é isso. Eu não... Tudo que eu não quero é isso. Eu quero casar e trabalhar, pelo amor de Deus. Gente, eu não quero isso. Beleza. E aí, casei, tive o meu filho bem jovem, com 24 anos, tive o Dudu. E eu lembro, gente, que foi do carro da maternidade até chegar na minha casa. Eu desisti do meu mestrado na Unifesp. Eu desisti do meu trabalho de home care, de toda a minha atuação dentro da área da fono. Desisti. Para E cuidar aí do meu filho. marido, para cuidar do meu filho. Desisti de tudo. Eu que a vida inteira falava, meu marido, mas Você é calma, gente, assim. ele nem nasceu direito, o que é isso? Você já tá desistindo. Eu não quero, né? Sem consciência nenhuma. Não, eu não quero. Bom, o Dudu era uma criança, até hoje, né? É um adolescente que pensa numa criatura abençoada, né? Um cara bem resolvido. E foi uma criança que nunca me deu um pingo de trabalho. Eu amamentava, ele dormia, ele chorava para trocar, eu acordava. Era uma dinâmica simples. E aí ele tinha 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu nem lembro. Eu não aguentava mais ficar em casa. Eu falava, meu Deus, eu quero a minha vida de volta. E aí eu comecei a ver a dinâmica pela qual eu tinha repetido que era da minha mamãe, pela qual eu estava presa. Isso dentro da constelação a gente chama de amor cego, que é: mamãe, você largou tudo para cuidar da gente. Então é justo que eu largue tudo para cuidar dos meus filhos. É a lealdade, né? A Isso é uma lealdade é. dinâmica de amor cego. É a lealdade, que é o amor que adoece. O amor cego é o amor que adoece, é o amor que emperra, que faz com que a gente realmente fique estagnado, fique infeliz e não siga o nosso propósito. Uhum. E quando eu tive essa clareza que eu estava repetindo um padrão, né, uma repetição, e eu não precisava disso. E aí é o que a gente chama na constelação do amor que vê, né? Eu não preciso ser leal a esse amor, dessa história da minha mãe. Eu posso reconhecer isso e fazer a minha história, fazer o meu caminho, sem que eu ache que ela vai ficar chateada, sem que eu pense que, ai meu Deus, né? Mas para que a gente olhe para esse amor que traz equilíbrio, traz prosperidade, traz realização, muitas vezes a gente tem que quebrar um padrão, né? Quebrar essa barreira e fazer diferente. Diferente. Coisa que as mulheres da minha família não fizeram, né? Vovó não trabalhava, a minha bisavó era parteira, mas era um trabalho. Então, assim, mulheres que encaram uma rotina de trabalho, não tinha isso depois ainda de vários filhos. Então, quebrar essa lealdade requer uma força, né? E de Uma força conseguir muito grande. E uma dar consciência, né? com a consciência, é o que Bert chama de consciência pesada, né? Que eu quebro um padrão, eu não preciso repetir essa história, né? Que foi incrível, foi ok, foi para minha mãe, mas ela continua conectada comigo se eu fizer um pouquinho diferente dela, um pouquinho todos os dias diferente dela. Isso que é a diferença, né, do amor cego para o amor que vê. Muito lindo. É bem legal E ela isso, viu? rindo aqui. Quem? É Sua legal, mãe? é muito bom. Ela deu os parabéns aqui. Um Tá beijão rachando. pra ela. Manda um beijo pra Ela é ela. fofa. Mas é isso Ai, mesmo, a gente mamãe. precisa desconstruir isso. E Sim, muitas sim. vezes, essa questão do olhar para o filho desse jeito, das mães que têm uma criança com autismo, elas param de até de se olhar e não se cuidam, né? E aí fica aquela mãe que só vê o criança, que é o filho, qualquer coisa diferente que a criança tem, ela já fica. Ela nem permite que ele tá dentro do espectro, que aquela situação ele pode fazer aquilo, sabe? Para ele é normal.
Mas não, não pode, sabe? Então, assim, é muita ansiedade, muito estresse, muito o amor cego ali pro filho e esquece de fazer coisas por elas Por mesmas. ela. Então, E é o que eu sempre falo, né? Antes de nascer a mamãe, existia uma mulher. Eu pergunto para elas, o que você gostava de fazer antes do seu filho nascer? Você sabe, Adri, que muitas nem lembram. Aí quando eu nem lembro, começo né? a, né, trabalhar, trazer um pouquinho, aí elas falam, eu gostava de dançar. Eu falo, dança. Eu gostava de tomar um café com as minhas amigas. Eu falo, vai, vai. Porque a mulher veio antes da mãe. Isso é tão importante, esse cultivo de autocuidado, para que ela consiga lidar com os problemas, porque problema todo mundo tem. Mas se a gente está Isso, fortalecida diante do problema, a gente consegue lidar com a realidade de uma maneira mais leve, né? com certeza. Sim, é E fantástico. trabalhar, eu sim, tenho boas experiências assim da constelação familiar para as minhas famílias. E quando eu sinto que há algo muito maior do que só as relações ali, que tem algo mais ancestral, né? Que é repetindo padrões da história familiar, como é questões da mãe com a sua própria mãe, com seus pais, como é que é a relação. Quando eu consigo ver que existe um buraco, um abismo ali de relações, né? Nas gerações passadas, eu consigo identificar isso e as que aceitam essa ajuda, né? Porque tem gente que não procura, mas tem gente que consegue aceitar essa ajuda, essa orientação. E aí a gente tem muito mais sucesso no tratamento. Muito mais sucesso. Quando Pois é, a mãe tá inteira, a mãe tá íntegra, a mãe tá feliz, ela tá forte. Então, assim, a mãe é um elo, assim, do tratamento, quando ela tá bem. Então, é preciso trabalhar esse lado também a nível sistêmico. sim. Gente, é ou não é a médica dos sonhos, meu povo? Ah, Falem a você verdade. também é a Que fono mulher dos maravilhosa. sonhos. Fono dos sonhos também. Gente, que Eu tô delícia. me Ai, que deliciando lendo delícia seu te livro. escutar. Já tô terminando. Tô me Ai, deliciando. que bom. Gente, Ai, leia que o bom. livro Fico dela, feliz. tá? Tá bem aqui, ó. Ó, ele aqui. Leiam aqui, muito interessante, viu? Ai, muito bom. Ai. A Nath falando, obrigada, Nath. Querida, nós temos apenas 3 minutos. Eu queria te agradecer imensamente. Queridas, tirem uma foto nossa e compartilhem esta live com aquela mamãe. Vamos fazer um sorrisinho. Peraí que eu também vou Bora. tirar. Compartilhem essa live com as mamães que precisam, de repente, ouvir esse olhar sistêmico, esse olhar integrativo da Adri, que faz tanta diferença nas famílias. E, querida, dê o seu recado carinhoso para a gente. Eu quero agradecer infinitamente esse momento que você teve aqui comigo. Eu que agradeço, que a gente consegue fazer essa troca, né? E quando a gente faz esse tipo de troca, a gente nem sabe a proporção disso. Então, assim, a própria Nath é uma testemunha aí, que uma live da gente ali, a gente batendo um papo, aquela coisa assim despretensiosa, porque a gente está batendo um papo, falando o que a gente sabe, o conhecimento que a gente sabe, trocando isso, e isso pode impactar milhares de pessoas que estão ali. Então, assim, se já fez a diferença na vida de um, para a gente já é assim, estamos mesmo exercendo com êxito o nosso propósito. Então, eu fico Sim. feliz de poder estar ajudando as pessoas. Eu gostaria de ajudar mais. Eu acho que esse é um caminho bom aqui, vir na rede social, expor essas ideias. Eu acho que é um bom início, assim, de divulgar essas informações. E, assim, as próprias mães, formam uma rede muito bonita, né? As mães, elas se unem e Maravilhoso. uma se interconecta com a outra e também é legal que a gente tenha esse conjunto aí, essa união, essa rede de apoio, que a rede de apoio é tanto do profissional quanto dessas famílias. Fundamental. Sim, Então é fundamental. isso. Fundamental. Obrigada também por Querida, você eu que ter nos agradeço. convidado e sempre estaremos juntas. Ai, sempre, eternamente, para sempre, forever. Um Um beijo, beijo. queridas, Boa um beijo noite, enorme. gente. Compartilhem essa live linda, cheia de amor para todas as mamães e profissionais.
Um beijo. Tchau, tchau.